prezados estudantes, prezados pais, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Então, para nós darmos início à nossa aula, vou pedir para vocês acompanharem na tela o que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula de número 1, e não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo, componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula, aula de número 1, e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram essas primeiras anotações, nós vamos passar para vocês os materiais que vocês vão precisar utilizar na nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai precisar que vocês fiquem aí com o caderno, de vocês, para anotação da parte teórica da nossa aula. E como vocês já estão acostumados, a gente vai deixar aquele tempinho para vocês providenciarem o caderno, se é que vocês já não estão com ele aí, e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ginástica. Então, para nós darmos início à nossa aula de ginástica, eu vou pedir para vocês acompanharem na tela um pouquinho sobre o que é essa tal da ginástica. Então, a palavra ginástica vem do grego gymnastike, a arte de modificar o corpo e dar-lhe agilidade, ou gymnos, que significa nu. Então, como o professor André acabou de ler para vocês, aí a gente trouxe para vocês um pouquinho do significado da palavra, professor André, Isso ginástica. Aí. A gente está começando a trabalhar aí, o nosso primeiro trimestre, onde a gente vai trabalhar com o conteúdo da ginástica, Vamos fazer várias atividades práticas, como a gente sempre faz, professora Porque André? a gente gosta da prática, professora Carol? Isso mesmo. Mas antes disso, a gente tem que passar um pouquinho da parte teórica para vocês, que também é importante, Dentro das nossas aulas de educação física, a gente vê, tanto a parte teórica como a parte prática, professora André? Isso mesmo, como a gente fala sempre, a parte prática que é o que a gente gosta, mas a gente também precisa ter um pouquinho desse conhecimento, que a gente consegue transmitir para vocês aí na parte teórica da nossa aula. Isso mesmo. E daí a gente trouxe aí como primeiro slide para vocês, que o professor André leu, é a questão do significado da palavra ginástica. Então, assim, que ela é origem grega e ela tem essa questão de fortificar o corpo, vamos dizer, resumindo, a arte de fortificar o corpo. Então, a gente percebe que qualquer tipo de ginástica que a gente vai fazer, a gente vai estar fortificando o nosso corpo, professor Isso André? mesmo. Além de estar movimentando o corpo, que é um dos objetivos, vai estar também fortificando, fortalecendo, Então, a gente pode estar trocando também essa palavra, achando sinônimos que sejam parecidos para vocês entenderem qual é o significado, professor Isso, André? e aí como a gente está trazendo a teoria, aí vocês vão conseguir compreender isso que nós estamos falando aqui para vocês, na hora que nós começarmos a colocar isso tudo em prática, Então a gente vai colocar em prática a ginástica, e aí vocês vão começar a entender na prática o que nós estamos fazendo aqui para vocês agora na teoria, professora Carol? E daí agora a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a história da ginástica, Como começou, como que era antes, Como que foi essa evolução da prática da ginástica, ao longo dos tempos. Então, a gente pede para vocês acompanharem aí o próximo slide, por favor. Aonde fala lá, que na pré-história, a ginástica tinha característica utilitária. Aí, na antiguidade, na Grécia e Roma, eram praticadas, práticas corporais, educação corporal, estética e características guerreiras. Na Idade Média, tinha o foco para preparação militar.
A Idade Moderna, preocupação com a educação, exercícios ao ar livre. E na Idade Contemporânea, as primeiras sistematizações dos exercícios físicos / ginástica. Então, vocês vejam aí, né, professor André? Se veja que a gente observa que a gente colocou ali resumidamente, para vocês entenderem essa parte histórica, né, essa evolução da ginástica. Então, ela iniciou lá, né, bem antigamente, lá na pré-história, com características utilitárias, que era para sobrevivência, Isso, né? era a lei da sobrevivência, né? Isso. Então, o que eu precisava? Eu precisava ter essa mobilidade, né? Seja para caça de algum animal, Isso. seja para fugir de algum animal que esteja, né, te trazendo algum risco, algum perigo. Então, ali a gente já, desde a pré-história, a gente já tem contato com a ginástica, seja para, como eu falei, para caça, para fugir, para pesca, para pegar um alimento na árvore, né? É de forma realmente utilitária. Isso, e daí vocês percebem que ela começa literalmente evoluir, né, professor André? Que daí ela passa ali para a questão da questão de características guerreiras, né, mais a parte estética, depois vai para a preparação militar, né, que daí é uma coisa mais sistemática, né, mais correta e tal, como é até hoje, né, existem hoje na parte militar, ainda existe essa parte do exercício físico, né, que daí não é mais chamado de ginástica somente, né, mas há uns anos atrás eles consideravam qualquer tipo de exercício como ginástica, né, professor André? Então, por isso que era chamado de ginástica. Hoje já não, hoje já existem inúmeros exercícios, modalidades, atividade física, né? Então, existem várias questões com relação a esse aspecto. Mas a questão da evolução, né? O que a gente quer mostrar para vocês é a evolução. Então, ela começou lá com característica utilitária, passou pelas características guerreiras, pela preparação militar, e daí foi evoluindo, né? Exercícios ao ar livre, até chegar, propriamente dito, nos exercícios físicos, que daí entram a ginástica, né? E os demais também. Então, a gente vê aí que tem essa questão da evolução da ginástica. Isso mesmo. Então, a gente vai trazendo um pouquinho aí da história da ginástica, de como evoluiu, né? Assim como nós, seres humanos, evoluímos, a ginástica foi também acompanhando essa evolução. Isso mesmo. E dentro dessa evolução, né, a ginástica, ela teve um movimento aí, né? Onde ela surgiu na Europa, né? E ela teve aí algumas, vamos dizer assim, algumas escolas de ginásticas europeias, né? Que foram o foco para esse surgimento da ginástica, né? Então, e daí a gente quer contar um pouquinho, que isso também tem a ver com a história, né, da ginástica. Seguindo, contar, né, na parte histórica da ginástica, né, da evolução. A gente também quer contar essa parte para vocês, né, da onde que surgiu, como que eram, né, quais são os países, vamos dizer assim, precursores da ginástica, né. Então acompanhem conosco lá na tela, por favor, aonde a gente fala lá, ó, que o movimento ginástico europeu, né, são as escolas, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então são 5, né, movimentos dentro dos países europeus: alemã, dinamarquesa, sueca, francesa e inglesa. Então vocês vejam que foram 5 países, né, professor André, que foram aí o foco do surgimento da ginástica. Dentro desses 5 países, daí a gente tem aí os movimentos ginásticos, as escolas de ginástica, né? Então, por isso que eles colocam essa parte eles encaixam os países dentro da ginástica, né? Aí, continuando ali no slide, tem a finalidade dessas escolas de ginástica. Então, qual eram as finalidades? Então, a gente tinha ali a regeneração da raça, a promoção da saúde e o desenvolvimento e a vontade, né? Desenvolvimento da vontade, da coragem, da força e da energia de viver. E também para desenvolver a moral. Então, essas eram as finalidades da ginástica. Então, eles, quando iam praticar a ginástica, em alguma escola, era só a regeneração da força, da raça. Em outra, era a promoção da saúde. Então, eu vou realizar exercícios, né, ginásticos para que eu tenha mais saúde. E aí, outra escola era sobre
desenvolver a vontade, a coragem, a força e também a tal da energia de viver, né, professora Carol? Isso mesmo. E daí, muitas escolas dessas também contemplavam todas essas finalidades numa só, né? Então, como o professor André falou, algumas utilizavam um foco ou outro, outras não, outras já tentavam englobar todas essas 4 finalidades aí que a gente deu para vocês, né? Para poder trabalhar com a ginástica com esse objetivo, né? Então, cada uma delas tinha um objetivo principal, ou qualquer, né? Todos esses. Para a gente estar terminando aí a nossa parte teórica, né? A gente vai passar para vocês um quadro onde vai mostrar a diferença, até para a gente poder entender, né? Que existe a diferença da ginástica escolar e da ginástica competitiva, né? Então, qual é essa diferença? Acompanhe conosco na tela, por favor. Então, a gente consegue observar lá que são 2 quadros, né? Da ginástica competitiva e o outro quadro sobre a ginástica escolar. Então, já reforçando que aqui nós vamos trabalhar focado para a ginástica escolar. Então, a gente consegue acompanhar ali que a ginástica competitiva ela é extremamente seletiva. Já a ginástica escolar ela não é seletiva e sim integradora, né? Ela integra qualquer um pode participar. Exatamente. E aí a gente vê também que na ginástica competitiva ela é de cunho competitivo. E a de ginástica escolar, como a gente falou, é de cunho participativo, ok? Outra questão sobre a ginástica competitiva, que é a sequência de movimentos obrigatórios. Ela segue uma obrigatoriedade de movimentos. Já a ginástica escolar, não, ela já é um pouco mais livre, um pouco mais solta. Você não tem a obrigatoriedade de realizar determinados movimentos, você tem mais liberdade para criação. Aí, na ginástica competitiva, ela tem que ser praticada nos seus espaços específicos. Já a ginástica escolar, a gente pode utilizar espaços alternativos de acordo com a realidade de cada uma das escolas ou, né, na realidade de cada um de vocês aí dentro da casa de vocês. Os aparelhos, eles são também específicos na ginástica competitiva, onde a ginástica escolar, eles são aparelhos livres e também aparelhos alternativos. A gente até vai trazer aqui confecção de aparelhos, né, para vocês poderem também criar aí os aparelhos de vocês e poder realizar as atividades aí na casa de vocês. E aí, para finalizar o nosso quadro, né, de comparação entre a ginástica competitiva e a ginástica escolar, a gente traz que a ginástica competitiva ela é de alta performance, né, ou performance máxima. Já a ginástica escolar é uma performance possível, ou seja, o que a gente vai falar bastante aqui nas nossas aulas, que vocês vão conseguir acompanhar com a gente, é que a gente tem que sempre respeitar o limite do nosso corpo, assim como respeitar o limite do corpo do outro que está ali realizando as atividades com a gente. Porque a gente está com o objetivo da ginástica, mas é de cunho escolar e não competitivo. Okay? É isso mesmo, é importante deixar claro essas diferenças, né? Por isso que o professor André explicou ali para vocês a questão dos quadros, né, professor André? Justamente para vocês entenderem qual é o nosso objetivo, né? Então, vocês vejam que a ginástica, como a gente vê aí nas Olimpíadas, por exemplo, né, professor André? A gente teve a oportunidade de ver aí, a gente tem a oportunidade de ver em várias Olimpíadas as ginásticas, as modalidades ginásticas que são utilizadas, que são trabalhadas, né, desenvolvidas nas Olimpíadas. Que é lá a ginástica artística, a ginástica rítmica, né, professor André? Isso. Que são ginásticas que a gente observa, como o professor André estava lendo nos quadros, que são, além de ser competitivas, elas são oficiais, são técnicas, utilizam aparelhos oficiais, espaços específicos, né, movimentos na sequência, no caso, correta, né, como eles têm que fazer, né, movimentos específicos para aquela modalidade. Já na nossa ginástica escolar, a gente tem que utilizar
a criatividade, né? Como o professor André falou, além de respeitar os limites do nosso corpo no corpo do outro, a gente também tem que utilizar a imaginação e a criatividade. Então, a gente pode realizar um movimento de acordo com o que a gente está com vontade de fazer, está sentindo que dá para fazer, né? E também de acordo com com o que a gente consegue fazer, né? Então, a gente tem que entender todas essas questões. Isso mesmo. Então, agora que a gente já falou bastante sobre a ginástica, a sua evolução, a sua história, a gente vai para a nossa parte que a gente mais gosta na nossa aula de educação física, que é a parte do movimento em si, né, professora Isso Carol? mesmo. Vamos colocar o nosso corpo em movimento. Então, para a gente poder colocar o nosso corpo em movimento, a gente vai dar início à nossa primeira atividade prática da nossa aula de hoje. E para a gente iniciar a nossa atividade prática, nós vamos fazer uma atividade que se chama atividade do robô, que são alguns comandos, né, que nós vamos trazer aqui para vocês, ok? Então, como que vai funcionar? Um será o robô, né? Então, aqui está eu e a professora Carol. Então, um de nós vai iniciar sendo o robô e o outro vai comandar esse robô. E aí, como é que nós vamos fazer esses comandos? Então, a gente criou aqui alguns comandos para que o robô possa funcionar, né? Então, para quem teve já a oportunidade de manejar um robô, né, professora Sim. Carol? Ele tem um controle remoto, né? Ali você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, ele faz, né, de acordo com o robô ali, né? Ele se consegue. Por isso até trabalhar. que o nome da atividade é robô, né, professora? Isso, que você tem você que vai comandar, né? Você detém o controle, né? Daquele robô. Então, para a gente dar início, eu vou iniciar com o controle, então, professora Carol, e a professora Carol será o robô. E aqui nós vamos, como a gente não tem o controle, né? Porque não é um robô, é uma pessoa, a gente vai fazer alguns comandos adaptados, né? Vai ser um pouquinho diferente. E como que vai ser? O primeiro comando que eu vou passar aqui para a professora Carol vai ser o seguinte, professora Carol. Quando eu colocar a minha mão na sua cabeça, você vai andar para frente. Que nem robô. Igual robô. Quando eu colocar a mão nas suas costas, aí você anda para trás. Isso. Quando eu coloco a mão no seu ombro esquerdo, você anda para a esquerda. Quando eu coloco a mão no seu ombro direito, você anda para a direita. E agora a gente vai deixar um pouquinho mais complicado esse movimento do robô, professora Carol. Eu vou encostar nos seus dois ombros e quando eu encostar nos seus dois ombros, você vai fazer um giro. Muito bem. Lembrando, né, professor André, que você pode misturar tudo isso, né? Sim, a gente vai, né, de pouco Por enquanto a a gente pouco. tá, como a gente sempre fala, né? A gente tá começando do mais fácil para começar a complicar, né? Então a gente, por enquanto, tá muito fácil. Por enquanto tá tranquilo, né? Como que tá? Vocês estão conseguindo acompanhar tranquilo, né? E é interessante também que a gente está fazendo aqui, né, professor André? Nós estamos fazendo em dupla, né? A gente pede aí que se vocês tiverem alguém, né, para fazer com vocês, convida alguém para realizar a atividade. Se vocês não tiverem, não tem problema nenhum. Vocês fazem como nós estamos fazendo aqui. Isso, Né? Então, que nem, por exemplo, faz de conta, o professor André colocou a mão na minha cabeça, faz de conta que ele colocou a mão aí na cabeça de vocês também, e vocês vão realizar o movimento de andar para frente. Isso, né, professor André? Exatamente. Se tiver alguém para fazer atividade junto com você na sua casa, aí quem está com você faz o comando e depois vocês trocam, né? Então, quem está te acompanhando na aula vai ser o comandado, né, o robô, e aí você comanda Isso mesmo. seu colega, seu pai, sua E família. agora, como a gente está em dupla, toda vez que a gente faz um exercício em dupla, a gente tem que trocar as funções, né, professor André? Isso mesmo. Então agora o professor André vai ser o robô e eu vou ser a comandante do robô. Só que agora eu já vou complicar um pouquinho, professor André. A professora Carol já quer trazer mais... Já tá muito fácil, eu acho. Vocês não Então, acham vamos que lá. tá muito fácil? Então a gente vai tentar assim, professor André. Eu vou fazer os mesmos movimentos, então só pra gente lembrar. Mão na cabeça pra frente, mão nas costas pra trás, mão no ombro direito pra direita, mão no ombro esquerdo pra esquerda e mão nos dois ombros
dar um giro, certo? Certo. Só recapitulando os movimentos. Mas eu não vou fazer nessa sequência. Ah, legal. Eu vou mudar um pouquinho aí a sequência do movimento. O que você acha, professor? Eu acho ótimo. A gente já começa a complicar um pouquinho mais, né? Como a gente fala, do mais simples pro mais complexo. Isso então mesmo. vamos lá, Então, vamos deixar um pouquinho mais difícil aí. Professor André é o robô. Eu vou ficar um pouquinho aqui para trás, né? Porque o professor André vai se movimentar aí para vocês observarem. Então, vamos lá, professor André. Mão direita no ombro direito. Giro. Pra frente. Já estão fazendo uma misturança aqui. Deixa eu ver se eu lembro de todos, né, professora Carol? E para finalizar, professor André. Pro outro lado agora. Lembrando, né, que o giro a gente tem que girar tanto de um lado como do outro para não ficar tonto, né? Senão faz toda vez o giro pro mesmo lado, vai ficar tonto aí. Isso mesmo. Então, vocês vejam, né? Essa atividade do robô, a gente pode estar fazendo ela de várias formas, né? Vocês vejam que aqui a gente fez com o comando das mãos, do toque, né, professor André? Vamos dizer do toque, porque a gente está encostando, a pessoa sabe. Claro, nós sabemos, porque se fosse um robô, o robô não saberia, né, professor André? Como o professor André falou, daí a gente tem que ter o controle remoto. Nós, como somos humanos e entendemos, né, quando coloca que a gente está estipulando os comandos, então por isso que o nome da atividade é robô, certo? Então dá para tentar fazer mais rápido, né, professor André? Mais acelerado, porque daí fica mais difícil, né? Vamos tentar fazer, professor André, mais acelerado antes da gente passar para a próxima? O que você acha? Vamos lá. Então agora a professora Carol deu a ideia, aí ela vai ser comandada. Então eu vou fazer os comandos de uma maneira mais rápida. A professora Carol vai ter que ser mais ágil aí para poder fazer esses movimentos, ok? Então, 3, 2, 1 e foi. Mais rapidinho. Vamos ver se a professora Carol vai conseguir fazer aí os movimentos mais rápido. Quase correndo. E aí, vocês estão conseguindo acompanhar em casa? Você está fazendo junto com a gente ou você está com alguém para fazer com vocês? Quando você foi comandado, foi mais fácil? Ou você preferiu ser comandado, né? Ser o comandante. Desculpa, ser o comandante, né? Você sendo o robô foi mais fácil ou você ser o comandante foi mais fácil, né? Então, aqui a gente está podendo realizar as atividades, né? Os movimentos ginásticos, né? Vamos chamar assim, para a gente poder, de forma simples, né? Conseguir colocar em prática aquilo que nós trabalhamos há pouco ali na teoria com vocês. Isso mesmo. E agora, professor André, para a gente finalizar, vamos mudar um pouco aí o comando? Vamos. Então, em vez de a gente fazer o comando do toque, que é o encostar no outro, né? Para ele realizar o movimento, a gente vai fazer o comando por meio das palmas. Ah, legal. Então a gente fez um comando sinestésico, né? O tátil, encostando. E agora a gente vai fazer um comando auditivo aí. Okay? Então vai ser, por exemplo, quando eu der uma palma, tem que ir para frente. 2 palmas para trás. Ok. Daí, professor André, como a gente gosta de fazer, a gente gosta de misturar tudo. Sim. Além desse comando auditivo, a gente também vai fazer um comando visual. Então a gente vai misturar, para não ficar muitas palmas, que senão a gente confunde, né, o nosso ouvido. Demora muito para a gente entender. Então fica mais fácil, a gente vai misturar aí as palmas com o movimento. Então, uma palma vai para frente, 2 palmas vai para trás. Quando eu esticar o meu braço direito, vai para a direita. Ok. Então eu posso esticar o meu braço direito para cima, posso esticar meu braço direito para frente, para o lado. Alguma forma que eu estique o meu braço direito. Certo. Eu estico o meu braço esquerdo, vai para a esquerda. Ok. E quando eu
esticar os meus 2 braços, vai dar um giro. Um giro. Ótimo. Então a gente tem aqui, como a gente falou, né, os 2 estímulos, tanto o auditivo, quando as palmas, né, e o visual, porque nós temos que visualizar o movimento que o nosso comandante está realizando para a gente poder realizar o nosso movimento, ok? Isso mesmo. Então vamos lá. Professora Carol, acho que eu já peguei. Você pegou, professor André? Pode ir lá que eu vou colocar em prática aí os movimentos de acordo com os seus comandos. Então agora nós vamos fazer só esses comandos das palmas e dos braços, né? Que é o comando, como que você falou lá? Auditivo e visual. Isso mesmo. Ok? Então vamos lá, professor André. Olha lá, eu não vou fazer na sequência, hein, professor André? Ok, tomara que eu tenha decorado todos os senão movimentos. Fica muito fácil, hein? Ó. Aí eu tava esperando ouvir uma palma aqui, ó. Daí, eu né, de leve vi o movimento, falei, deixa eu ver o que é o movimento. Então vamos girar. A gente tem que ficar do lado do robô, né? Senão o robô não vai enxergar. Eu tava andando pra frente, tava mais pra trás, vamos lá, mais um giro. Vai lá, professor André. Pra direita, pra esquerda, frente, trás. Muito bem, professor André. Pode tá conseguir decorar todos os comandos. Agora é minha vez. Sua vez? Então vamos lá. Agora vai. Preparada, professora Carol? Preparado. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. Que fazer é fácil. Comandar é mais fácil, né, professora Carol? A gente tem que ficar concentrado. Tem que prestar atenção tanto no se vai ter palma e no visual se vai ser... Isso mesmo. Muito bem. A Carol também conseguiu decorar todos os comandos, né? E conseguiu executá-los. E vocês aí em casa? Conseguiram também? O que vocês acharam mais legal? Anotem aí no caderno de vocês, né? O que vocês acharam mais legal? Se foi ser o robô ou ser o comandante, né, professor André? Isso aí. E professor André, tive uma ideia. Diga lá. Pra gente fechar a nossa aula, faltam uns minutinhos aí pra gente terminar, vamos misturar tudo. Vamos. O contato, o auditivo e o visual. Vamos lá, então. Então, já que você deu a ideia, eu vou ser o robô e você vai fazer os comandos, professora Carol, tudo bem? Isso mesmo. Então vamos lá. Então, vai lá, professor André. Então agora a gente vai misturar tudo que a gente viu na aula de hoje, hein? Vamos lá, vamos ver. Muito bem, professor André. Palmas pra você agora, professor André. Você já tá craque. Muito bem, doutora Carol. Isso aí. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje, que vocês tenham conseguido executar as atividades que nós trouxemos aqui. Como nós falamos também, né, professora Carol, são atividades simples que vocês conseguem realizar aí na casa de vocês. E claro, né, como a gente vai deixar sempre claro aqui para vocês, para tomar cuidado, né? São atividades simples, mas às vezes se a gente não organiza o espaço, né, sofá, cadeira, mesa, alguma coisa assim, né, aí tem que cuidar para não esbarrar, não tombar e não se machucar. Professor André, e além disso também utilizar a imaginação e a criatividade, né? Nós fizemos aqui alguns comandos que vocês aí também podem criar outros comandos diferentes dos nossos, né, professora? Isso mesmo, aí como a gente falou, né, na ginástica escolar, aí a gente está aqui para desenvolver a criatividade além dos movimentos, ok? Então a gente encerra a nossa aula de hoje e a gente convida vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.